Olá pessoal, tudo bem? De novo, vamos tentar fazer o teste. Fiz agora. Calma, vamos tentar agora. Estou esperando a Alessandra entrar novamente. Deixa eu dar umas. Bom pessoal, estamos tentando. Estamos com certo atraso, com alguns probleminhas aqui. Estamos aqui se ajeitando. Estou esperando a Alessandra entrar novamente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, estejam olhando a minha imagem. Enquanto isso, pessoal, quando vocês vão entrando, vai dizendo aí sobre o tema. Alô? Alessandro, agora só estou vendo sua imagem. Tá me escutando? Gente, vocês estão escutando o Alessandro? Fundamental que vocês estejam escutando o convidado. Eu Você até tá- posso, vocês possam, Mas tá me vocês podem escutando? até não me escutar. Tá me escutando? Estão escutando Estou vendo nós o som dois. só tá o som de uma TV aí, ou de um rádio. Estou escutando. Tá. Peraí, só um minutinho. Ô, amor, baixa aí. Tá escutando nós dois? Gente, como eu sou um apresentador chato, exigente, olha o que eu estou fazendo com os convidados. Alô? O que eu estou fazendo com os convidados, pedindo até para abrir. É, Enchendo o saco dos tá me convidados escutando hoje. aí? Todo mundo? Marina tá escutando todo mundo. Raíssa, como é que vocês estão escutando? Ah, Escutando eu, Alessandra? estão me vendo? Coisas de casa, é verdade. Bom, pessoal, Nossa, novamente, gente. eu não, Eu eu não sei desisto. se ainda vou ter mais. Eu não sei se eu vou ter mais uma hora de live, eu perdi 30 minutos, mas o meu esquema é esse. Tudo bem, pessoal? Mais uma aula de atualidades aqui na live, como eu havia explicado para vocês. Vamos discutir o tema geopolítica e a pandemia do amanhã. Ô, olha, gente, desculpa, bem youtuber mesmo. A Ai, pandemia e a geopolítica do amanhã. Vocês não imaginam quando eu saí tudo isso, aí eu erro tudo mais. Mas é isso, gente, coisas. Tá normal, tentando ser normal. YouTube. Então, a pandemia e a geopolítica do amanhã. Semana Isso. passada a gente teve uma conversa com a Débora sobre virologia, né? A professora Débora de Biologia e Química da CEPUSP. Agora eu apresento, para quem não conhece ou para quem não tem aula, o professor Alessandro de Geografia do cursinho da CEPUSP, Ó, formado em Geografia eu da USP falando. também. Hã? Eu falando, é que eu tô com o celular da Ana, né? Aí ela pegou o meu. Quando vocês virem Alessandro aí, não é eu não, tá, gente? É ela comentando. É Mas o amanhã realmente, comentando. Ou é o gente, amanhã comentando. eu tava quase desistindo. Não, desculpa de perguntar, não, mas tu não tá me ouvindo, me vendo? Tá certo. Tá certo. Mari... Ai, que bom, perfeito. Bom, gente, só vou rapidinho para não ficar me repetindo, me apresentar de novo. Para quem não me conhece, o professor Alessandro, né? Eu nem sei se eu já vi algumas pessoas aqui já foram meus alunos, né? Agradeço bastante, alunos do Fernando. Para quem tá interessado no tema também. Para a gente é uma coisa muito diferente. Para mim vai ser a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, né?
lógico que eu prefiro 1000 vezes uma aula presencial por conta desse problema que a gente não tem, né? De microfone, de imagem, que tá tudo ao vivo, né? Bom, gente, só comentando algumas coisas, a ideia que a gente teve, eu e o Fernando, era falar um pouquinho com vocês sobre as características sociais, políticas, geopolíticas e, sobretudo, econômicas que a gente tem como tendência no futuro. Uma coisa que eu estava falando antes de dar esse probleminha na comunicação era o seguinte, eu não sei se o Fê vai concordar comigo, mas quando a gente fala nas ciências humanas, a gente sempre fala muito ou do passado ou do presente. Então, seja sociologia, filosofia, economia, geografia, história, a gente está muito mais preocupado, né? E realmente né? A gente está preocupado de entender os processos sociais, políticos e econômicos, pensar algumas análises de conjuntura atualmente, e é muito difícil a gente falar do futuro, né? Então a ideia nessa live é claro que a gente não é aqui, ninguém é mãe de Ná, mas é tentar a gente pensar algumas perspectivas, algumas previsões, o que pode acontecer para o futuro. Mas eu acho que algumas pistas para a gente entender o que pode acontecer daqui a algum tempo é a gente pensar o que estava acontecendo antes do coronavírus. Ixi, agora começou a dar eco de novo. Não tá eco, não. Tá tudo tranquilo? Me ouvindo? Todo mundo aí? Eu não estava escutando minha voz, agora estou escutando de novo. Você não está escutando sua voz? Eu não estava perfeito, agora eu estou escutando minha voz de novo. Não, a gente está escutando sua voz de boa. De boa? Uhum. Tá, eu vou tentar falar aqui, mas isso vai dar meio sanduíche, mas enfim. Deixa eu tentar aqui. Tá escutando eu? Sim? Então, assim, o que a gente pensou em começar a conversar é o seguinte, falar um pouco dos temas sociais e políticos em relação ao Brasil, e depois a gente pensar, falar algumas perspectivas do mundo. Só falar uma coisa, Fernando, quando você quiser falar alguma coisa, só dá uma assinada que eu tirei o fone de ouvido, tá? Senão eu vou ficar ouvindo minha voz, beleza? Então, assim, gente, qual que é a ideia a gente começar a comentar em relação ao coronavírus? A primeira coisa essencial é a gente pensar, hoje em dia, a condição do coronavírus. Se tiver teu celular perto. Pior que não tá. Tá com eco? Ixi, a gente tá com eco, peraí. Pra mim não tá com eco. Peraí, só um minuto. Hoje é o dia, né? Será que é isso? Hoje é o dia. Ixi, pior que precisar. Mas tá, tira. Pensar aqui. Nossa, no meu não tá dando eco, galera. Tá dando eco ainda, gente? É o público que fala aí. Peraí. Alô? Não sei por quê. Tá dando eco? O quê? Deu com a Débora também. A Débora comentou agora que deu com ela também esse eco. A gente estava perfeito, agora não sei o que aconteceu. Tá com eco. Ixi, tá acontecendo. Veja se no celular, eu aqui dando dicas, se o som do aplicativo de alguma coisa tá no som, um WhatsApp, alguma coisa assim. Não, pior que não tá. Eu tô com o celular. Eu, Fernando, tô com eco? Não, você tá perfeito. O problema é comigo aqui. Ai, gente, que estranho. Eu tô pelo celular sim, Débora. Eu troquei de celular, mas... celular direto também não dá, Débora.
Esse aqui eu não tô com eco, não. Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Diminui seu som do celular. Alô? Tô escutando ainda. Fala alguma frase aí inteira. Alô, boa noite. Uma frase inteira, Alessandro. Alô, boa noite, uma frase inteira. Aí a Mari. Gente, segue o baile. Mas tá dando pra escutar direito, Débora? Porque se não der, é essencial. Dá pra seguir o baile. Entender de boa. Peraí, só um minutinho, gente. Desconecta para conectar o seu celular. Tá. Peraí, só um minutinho. Ouvi 2 vezes para não esquecer. Gostei essa. É uma frase só, não é uma oração. Enquanto isso, a Marina vai dar umas dicas de redação. O eco a gente ignora. Bom, pessoal, enquanto o Alessandro está ali resolvendo, acho que então vamos tentar seguir, não seguir o barco, mas vou tentar reforçar alguns comunicados também. Eu acho que vocês já podem aceitar. Vocês podem, então, já sugerindo algumas perguntas também. Alessandra, você vai falar pelo eu? Sou eu? Melhor live. É isso mesmo. Eu falei para o Alessandro, se não desse certo, a gente ia cantar. A gente devia estar cantando aqui para vocês. Que eu acho que não está dando certo falar de humanidades. Fala dos signos também, que eu sei me falar melhor ainda. Pessoal, eu sou professor de Sociologia e História, isso que o Alessandro estava falando agora há pouco também, da questão que a gente fala muito do passado e do presente. O Alessandro está pedindo para chamar. Eu estou parecendo... Você já deve reparar, gente, que eu não vou conseguir... A gente sabe que a gente está no ano do rato, pessoal, no horóscopo chinês. Vocês sabem disso, né? Isso diz muita coisa do que está acontecendo no mundo, né? O ano do rato. Então, o ano do rato no horóscopo chinês. Em 1984, inclusive, teve vários movimentos aqui no Brasil, direta já e tudo mais. Então, o ano do rato diz muita coisa sobre o que está acontecendo. E rato também tem a ver com a peste negra. Ó, já estou inventando, pessoal. O Alessandro está entrando aqui. Estou convidando a Ana para... Então, o Ale ia entrar e acabou... Ele caiu de novo. Agora ele subiu. Agora nem voz, nem áudio, nem imagem. Tá difícil, pessoal. Entra, Ale. Ale, você tem que entrar, senão a audiência... Eu vou derrubar a audiência aqui. Alô? Alô, alô? Alessandro? Tá me escutando? Eu estou escutando. Eu tô até desanimado já. Meu signo no horóscopo chinês é rato, Ana.
Eu não sei, eu não sei se eu começo ou falo, se a gente conta piada. Eu tô falei que eu sou. cansado já. Todo mundo tá me Eu falei, escutando? é isso mesmo. A perguntar, meu signo no horóscopo chinês é rato. É isso mesmo. Então, É rato seu signo? isso. E esse ano é o ano do rato também, 2020. Tá. Isso eu tô falando. Ah, eu não sei, mas o que você quer falar? Quer falar sobre o quê, gente? Não, acho que eu errei, né? Não. Desculpa. Agora Nossa, vocês me aconteceu pegaram. menos isso. A gente vai ter que ensaiar, tipo, várias vezes como é que arruma esse problema, viu? Porque, nossa senhora. Bom, acho que tá indo tudo bem por enquanto, né? Isso, tá indo muito bem. Eu não tô escutando minha voz, eu tô feliz. Enquanto eu não escutar minha voz, perfeito. Começar e ferrou. Ai, bom, vamos lá. O Fê, onde você tinha parado? Você tá falando de horóscopo? Mudou o assunto? Não, é isso mesmo, gente. É o ano do rato em 2020 e meu signo também é o ano do rato. Bom, vamos parar de... Depois, outra vez, a gente pode discutir sobre uma live sobre horóscopos aí. Tem umas pessoas babadeiras aí que falam sobre isso muito bem. Astrologia e tudo mais. Gente, enquanto a gente tá conversando, desculpa te Continua. cortar, Fê, mas Não, agora assim, pode ir, Alessandro. quem manja aí de celular, se o cabo carregador interfere nisso? É porque eu tô pensando agora, eu tava colocando o celular, pus para carregar, ou não tem nada a ver? Se alguém souber, só Tem, comentar. Tem a ver? tem. Ah, então eu Tem tô a me ver. sabotando. Então acho que é Tem eu a ver. mesmo. Eu imaginei que ia ser eu. Ontem mesmo eu tava fazendo uma live assim, e eu tava carregando o negócio. 3 pessoas me ouviam e 3 pessoas não me ouviam. Mas começou da eco também? Não, as pessoas. Eu ouvia todo mundo, mas a metade das pessoas não estavam me ouvindo e as outras metade estavam. Aí eu tinha que. Foi um auê. Tá, Aí eu vi que gente, era eu que estava carregando o celular. eu não sei nem que oração mais, gente. Peço desculpas por aconteceu, a tecnologia. É aquela coisa, sabe aquele professor lá que vocês geralmente brincam? Que o cara lá sabe tanta coisa, mas não sabe ligar um projetor. É bem eu, esse tipo de professor. Até que eu já falei pro pessoal que eu fiquei, acho que, uns 3 anos no cursinho sem usar projetor. Não sei se eu te falei já, Fê. É por conta Não, de falou. sempre o cabo não funcionava, sempre não funcionava alguma coisa. Aí eu falei, você quer saber, eu boicotei tecnologia. Eu fiquei acho que uns 3 anos no cursinho sem usar projetor. Agora que eu tô voltando a me aproximar. Ai, nossa, que bom. Por enquanto tá tudo ok, né? É só você falar mais, é só você falar bem mais devagar, vê se estiver dando eco, aí segura um pouco. Aí não dá muito eco, porque se a gente começa a falar rápido e estiver. Não nada. E isso e não se mexe muito. Fica parado. Não, sério mesmo, isso também interfere também. Sério, eu tô morrendo de medo de dar pau aqui. Mas vamos. A live agora virou técnicas de fazer live. Nossa, gente, eu tenho um preconceito enorme com tecnologia. Eu sei que é feio falar, mas é um preconceito gigantesco. Ô Fê, eu não sei o que você estava falando antes, quando deu esses problemas, a saída, mas assim, eu queria só retomar a linha de raciocínio para a gente iniciar aqui uma discussão, iniciar um debate mesmo à distância, a gente pensar como o coronavírus ele está influenciando o mundo hoje e como é que ele pode influenciar o mundo aqui no futuro, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, como estava o mundo pré-coronavírus? Então, assim, acho que a tese que a gente tem que começar a discutir é pegar esse fio da meada, como é que estavam as relações nacionais, regionais, internacionais, e a partir daí, não que o coronavírus não é importante, mas pelo menos eu tenho a impressão, vendo alguns estudos, alguns especialistas, que a tendência é piorar alguns processos que estavam já caminhando, e você tem algumas modificações também, é claro. Porque, gente, a gente está tendo essa discussão que vai ter uma crise econômica por aí, e a gente e vai ser uma crise econômica violenta, né? Independente da área dos especialistas, da economia, da sociologia, eles sempre colocam que a projeção é que seja uma crise tão ruim ou pior do que de 1929, né? E a partir daí a gente pode ter um paradigma para uma grande mudança em nível mundial. Bom, mas antes disso eu queria voltar a falar um pouco do Brasil, falar um pouco da Itália. Então, quem está Antes de você ir, Alessandro, para as pessoas que estão entrando,
A gente vai fazer o debate, vocês já vão postando as perguntas que vocês tiverem ao longo das falas, ao longo das provocações, que aí no final a gente responde aí tudo no bolso só. Eu estou aqui do lado anotando, tem a produção que está anotando aí também, que qualquer coisa, se passar alguma coisa percebida, eles vão gritar aqui do lado. E é isso, e vão sugerindo outros temas que a gente possa falar na semana que vem, nas próximas semanas aí, que a gente estiver em quarentena. E se também não tiver em quarentena, a gente também pode fazer lives também, que eu acho que estou gostando aqui da brincadeira. Então é isso, gente. Vai postando suas perguntas, vai postando aí sugestões de tema para as próximas lives e curte aí nossas redes sociais. Sempre quis dizer essa frase aqui. Manda ver, Alessandro. Deixa seu like, né? Nossa, tá tentando ver o meu Deus. Tem o pessoal entrando aí, isso é bacana. Então, assim, voltando ao ponto inicial, assim, acho que antes de qualquer coisa, é uma coisa que eu acho que o Fê e a Débora colocaram na semana passada, que eu acho que é importante. Eu queria retomar alguns pontos, é que independente da discussão, eu acho que é essencial a gente ter a importância da ciência, a importância de quem estuda esse ponto, porque durante muito tempo no Brasil e no mundo se configurou muito o achismo, né? E está muito forte ainda nos dias de hoje, né? Então a discussão, seja em nível do governo federal, ou seja de pessoas que às vezes não têm estudo muito embasado, falam coisas assim que, para quem estuda um pouquinho, lê algumas matérias de jornal, vê alguns estudos em relatórios, é no mínimo um absurdo. Então, começando o seguinte, né, da forma como você vai tratar os doentes. Eu não quero entrar nessa parte mais biológica da coisa, porque eu não tenho essa competência para falar sobre isso. E eu acho que a Débora já contemplou muito das dúvidas que muitos de vocês têm sobre esse assunto, né? Então, eu queria dar continuidade a pontos mais, digamos aí, geográficos e políticos. Então, assim, quer falar alguma coisa, Fê? Não, pode. Pode continuar? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista, acho que muita gente está ciente, mas é importante sempre enfatizar. Por que a quarentena? Qual que é o motivo da quarentena? Gente, em primeiro lugar, não é para a gente não ficar doente. A quarentena é para o SUS não entrar em estado terminal. Eu acho que esse é o ponto essencial para a gente começar a nossa discussão. Durante esse tempo, houve muitas discussões, muitos debates sobre o assunto, mas é importante a gente ter em vista algumas questões importantes. Vamos pensar o seguinte, se a gente vê em nível de dados, a quantidade de leitos de UTI que o Brasil tem, ele é comparável com muitos países europeus e países desenvolvidos como um todo. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que tenha no mínimo de 10 a 30 leitos a cada 100 mil habitantes. O Brasil está numa faixa aí de 20 leitos. Então, se a gente for ver os dados brutos assim, inicialmente, olha, não é ruim, a condição não é ruim. O problema é quando a gente começa a aprofundar a análise, começa a estudar mais em nível do território nacional. Então, vamos pensar o seguinte, se a gente for partindo do território brasileiro, né, tem um estudo bem interessante, quando eu estou tentando procurar aqui, eu não estou encontrando, é um instituto, qual é o nome do instituto, Fê? Você lembra? Instituto de... Ah, tá, achei aqui. É o Instituto de Estudos para a Política de Saúde. Esse instituto, que é um instituto privado, ele faz várias pesquisas na área de saúde, fez um estudo bem curtinho, de 5 páginas. Aí eles pegaram o seguinte, fizeram um estudo bastante conservador, pegaram a quantidade mínima de leitos hospitalares e eles dividiram para a população de 100 mil habitantes. Qual que é o mínimo? 10 leitos. Então pegaram 10 leitos e dividiram a população de 100 mil habitantes. Aí eles dividiram o território nacional, o território brasileiro, em 436 leitos. O que acontece? Eles fizeram aqui uma simulação. Qual simulação? A simulação do seguinte, se da população brasileira como um todo, 210 milhões de habitantes, apenas 20%, ou seja, 20% está falando aí na casa de 42 milhões de pessoas.
pegarem coronavírus, e se só 5% dessas pessoas, ou seja, mais ou menos 10 milhões e meio, precisarem de UTI, num período mais ou menos, então eles fizeram o seguinte, essas pessoas precisam de UTI, e cada pessoa fica mais ou menos 5 dias na UTI. Então, voltando, né? 20% da população, desses 20% da população, que é 40 milhões. Isso, que é 40 milhões, e 5%, que é mais ou menos uns 10 milhões, precisarem de UTI. Que resultado eles chegaram? Que do total de 436 regiões que eles dividiram, 294 regiões ultrapassam a taxa de ocupação de 100%. Ou seja, essas regiões vão estar em colapso, não vão ter mais UTI. Então, assim, reparem, gente, eles falam 20%. 20%. Então, um número extremamente conservador. Então, eles falam o seguinte, e o tempo, lógico, o tempo é 1 ano. Aí vamos pensar o seguinte, se essa mesma quantidade, 20% da população brasileira, e 5% desses 20% precisarem de UTI, se essa população precisar de UTI em 6 meses, todas as regiões, todas não, né? 434, só 2 vão conseguir se manter. 434 regiões vão estar com UTI acima de 200%, ou seja, não vão ter capacidade de tratar essas pessoas. Então, gente, essa discussão em relação ao coronavírus, ela é muito importante, que ela atinge várias questões essenciais. A questão do emprego, a questão da saúde, a questão do acesso à saúde pública de qualidade. E é uma questão mais grave, o acesso de saúde nenhuma. Porque, imagina, o problema não é quem vai precisar de respirador. O problema é o seguinte, a pessoa que quebrou a perna, a pessoa que está com outra doença muito grave, precisar de um leito de UTI, ela não vai ter. Então, quando a gente fala entrar em colapso, é isso. É toda pessoa que precisa do sistema público de saúde não consegue acesso. Gente, em termos de leitos, nós temos cerca de 44 mil leitos no Brasil. Mais ou menos, 42 mil, desculpem. Cerca de 44% pertence ao SUS. O restante, 56%, é de iniciativa privada. Só que tem um problema, quando a gente fala em iniciativa privada, fala em plano de saúde. Só que tem um problema, quando a gente fala em plano de saúde, só 25% da população tem plano de saúde. Não quero cansar vocês com esses montes de números, gente. Mas assim, só para resumir, ou seja, 170 milhões de pessoas, em média, necessitam do sistema público de saúde. Então, Alessandra, tem duas... Oi? Tem dois pontos que acho que chama muita atenção aqui para nós que estamos te ouvindo. Primeiro, essa questão, até para uma pergunta, não vou responder a pergunta de alguém ainda, mas uma pergunta de alguém me fez pensar também. Até tem a questão de pensar a questão dos leitos, né, em quantidade numérica e regional, isso para quem vai estudar com a prova, mas para quem tem interesse no assunto também, vem outra discussão também, a precarização dos sistemas de saúde em países como o Brasil, países neoliberais também, como o neoliberalismo trabalha com a precarização de sistemas públicos, saúde, sim. E ali a gente coloca educação, saneamento básico, e assim vai. Aí você também nos chamou a atenção também, que você falou na outra live, quer dizer, na outra live não, na hora que a gente caiu, a pré-live, que como é que estava o mundo antes do coronavírus, porque as pessoas se assustam, ao hospital, não sei o quê, mas como é que estava antes? É lembrar que países como o Brasil, os Estados Unidos, ou o mundo mesmo, estavam dentro de uma política neoliberal. Eu acho que é muito interessante vocês que estão nos escutando entender o que significa esse próprio termo neoliberalismo, né? Que o Alessandro também, eu só estou jogando fatos aqui para a gente tentar costurar, ou a gente costura aqui, ou a gente costura em casa estudando também, que em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, é colocado por alguns estudiosos, especialistas, sociólogos, enfim, geógrafos, também a crise do liberalismo econômico em 1929. Será que agora estamos numa crise
do neoliberalismo que esse determinado vírus coloca. Mas assim, gente, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar também do ponto de vista, do nosso ponto de vista mesmo, das humanas mesmo. A gente vem de um processo de crises em crises econômicas, não é que o próprio vírus, o vírus desencadeou ajudou a desencadear uma crise que já estava acontecendo, que já estava em curso. Uma crise sistêmica e talvez uma crise que faz parte aí de todo esse processo do capitalismo que nós estamos passando hoje. É só muito interessante para você continuar a discussão também, para nós que faz ciências humanas, analisar o presente também requer que a gente tenha muita atenção no que está acontecendo, para a gente não fazer muitas generalizações, mas também levantar falsas expectativas e também. Você falou uma coisa muito interessante, a maioria dos estudos que eu estou vendo de gente da nossa área, ou de intelectuais, enfim, pessoal que trabalha também em políticas de saúde, política social de saúde também, estão muito preocupados com essa questão hoje. Então, a gente vê já pesquisas especialistas na área de ciências humanas apontando aí a questão da saúde, né, como uma questão também social, não só uma questão biológica, ou uma questão farmacobiológica, mas também uma questão também de segurança social, se eu fosse ser um pouco mais, jogar para cima aí. Então, acho que é uma coisa muito interessante. É um ponto aí para a gente colocar aí também na nossa lente de estudos também, a questão da saúde pública, a questão quem tem acesso, quem não tem acesso à saúde. Isso mesmo. Não, perfeito que você colocou, Fê. Mas assim, o interessante é também o seguinte, a Marina Débora tem questões importantes, que é a questão da repensa papel do Estado, a questão do problemas que nós tínhamos, já acaba sendo evidenciado. Uma coisa que é importante a gente entrar em relação também, quanto que o Brasil gasta em relação à saúde? Então vamos pensar o seguinte. Quanto o Brasil gasta onde? Tá dando? Oi? Tenta falar mais para nós. Acho que agora a gente não ouviu. Quanto o Brasil gasta em saúde. É que agora tenta deixar ele mais o microfone assim. Tô até com medo já. Tá dando para ouvir certinho aí? Só não abaixa muito o microfone. Você tenta deixar esse dia que você tava. Não, assim. Fala aí. Deixa eu ver. Tá dando para ouvir? Tá. É que tá o problema que agora tá sendo minha voz de novo. Mas tudo bem, vamos tentar caminhar mesmo assim. Gente, o Brasil, ele gasta médios do PIB de saúde 3,8%. Pra gente ter uma ideia, para não ficar falando só de números, é o seguinte, uma população acima de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o único país que tem saúde único. Não existe outro país com mais de 100 milhões de habitantes pública. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Itália investe 6,8% em saúde. Então, assim, a Itália é um país muito maior que a nossa, é muito mais desenvolvido, é uma população muito menor e investe muito mais. Se a gente for, por exemplo, o Reino Unido, é quase 8%. Gente, detalhe, o Reino Unido tem população de quase 67 milhões de pessoas. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Então, assim, então, o que a Débora falou é realmente importantíssimo. O coronavírus, eu acho que ele estava só avançando o problema que a gente já vivia. Então, você já tinha vários de UTI vivendo já basicamente quase saturado condições. Isso sem pensar coronavírus. Isso, essa questão da quarentena. E se todo mundo for para o hospital de uma vez, esse problema gigantesco. Então, o papel do Estado é essencial. Eu acho que não é o papel do Estado, da sociedade, do próprio capitalismo, certo? Gente. Tá bem Tá bem eco? Quando você fala diretamente assim, a gente consegue escutar. E quando você olha para o lado, olha para o papel, aí some. Quando você fala assim, diretamente, essa posição que você tá.
Tá me ouvindo agora? Tá. Quando você fala diretamente para nós, Aqui, não sei o que está acontecendo com o problema, gente. solta o microfone. Tá, soltei. Você tá segurando ele, a outra mão. Solta Não tudo. assim. Não, eu só tenho o microfone e eu tava. Ah, tá. Então não é não. Acho que quando você fala direto para a câmera, acho que eu escuto melhor. Eu tenho que aprender como é que faz. O negócio aqui que tá muito ruim. Vamos falar um pouco mais devagar. Só falar mais devagar e seguir. Mas, gente, é a primeira vez. Tenta falar mais devagar. Tenta fazer um teste antes para ver como a gente resolve esse problema. Então, assim, mas para muita gente vai muito além. Não é só essa questão do Estado, mas repensar a própria questão do capitalismo como um todo. Não estou dizendo aqui que o profeta do Apocalipse que faz acabar, né? Que você não tem muito amigo que estudar isso melhor que eu e já há vários contrapontos, mas os líderes já isso pode gerar um problema tão grande que não sei se vocês estão acompanhando, gente, a quantidade de dinheiro que tem no mercado financeiro, grandes bancos, é enorme. Ixi, gente. Então a gente falando que tá com eco ainda. Assim você consegue falar onde que você tá? Agora você tá. Alô? Fala devagar. Oi? Não, mas o problema é o eco. Eu pensei que era o carregador. Perfeito aqui, mas eu tenho que ver como é que tira esse eco. Bom, mas você quer focar outro ponto aí, Fê? Em relação a isso? Ai, que pena. Alô? Alô? Você queria falar mais algum outro ponto aí? Fernando? Não, tô tentando aqui ouvir você. Bom, vamos ver agora. Vou fazer aqui as perguntas, aqui as considerações, aí a gente vê aí como é que você... Você tinha me fazido a comparação, é que eu também tive dificuldade de ouvir daqui também, mas você fez uma comparação muito interessante aí sobre Brasil, Itália e Estados Unidos, assim, e Inglaterra. Não lembro se você falou Estados Unidos, mas você falou Brasil, Itália e Inglaterra sobre a questão da saúde pública. Um dado que chama muita atenção, pessoal, o Alessandro nos mostra, o Brasil é um país onde mais de 100 milhões de pessoas são assistidas pelo SUS. É isso mesmo, né, Alessandro? Entendi? Você ia tentar sem o microfone? Vamos tentar um pouco. Qualquer coisa, se eu não escutar, você faz um jeito. Tá escutando? Nossa, melhorou. Até sua voz ficou grossa. Mas o problema é que tá dando um retorno ainda. Para quem? Você não tá escutando eco? Não. Mas assim, É que dificilmente eu que estou fazendo. é que tem a pessoa falando que o fone tá ruim. Mas eu tirei o fone mesmo Não, assim. Eco. Tá eco? Tá eco. Sim. Tá tão perfeito até Tá agora. sem eco, pessoal? Tava sem eco seu microfone, pessoal? Agora dá para entender o que eles estão falando. Para mim não tem eco nenhum. Só quando você mexe e some. Mas tá melhor, gente? Está com eco. Está com eco. Por que tá vendo esse eco? A Débora pedindo para segue. Alô? Ai, eco. Não tá.
Você não está escutando eco? Eu tô. Você não está escutando eco? Eu tô. Gente, fazer um curso é para aprender como mexer no celular. Bom, qual que era o próximo tópico, Fê? Tá, vamos. Eu acho que outra coisa que você chama atenção também, eu acho que a gente pode falar assim, a gente falou um pouquinho, tentou falar um pouquinho do SUS, não tentou, não, a gente falou, mas por conta dos barulhos assim, espero que ninguém tenha perdido esses dados muito importantes. Mas eu acho que é uma coisa que alertar também. Eu já anotei algumas perguntas que no próximo bloco nós vamos fazer em relação a como é que vai ficar o sistema de saúde pós-epidemia e o que a gente acha a partir de alguns diagnósticos. Perfeito, pessoal? Saneamento básico é uma das coisas que chama atenção também em relação à pandemia, porque é uma questão de saneamento básico, a gente não podemos fechar os olhos para isso. Não estou dizendo só daquela coisa, passar sabão, o álcool e o sabão. Não é esse saneamento que nós estamos falando. Estamos falando de proteção de águas, estamos falando de questão de córregos e rios, estamos conhecendo vetores de doenças. Como isso também potencializa a questão das pandemias, inclusive potencializa essa pandemia em que nós estamos. Você quer comentar alguma coisa sobre saneamento básico? Então, né? Porque a gente pega a situação clássica como um país como o Brasil. Então, a gente pensa, por exemplo, o Brasil é um país bastante singular, porque se a gente for comparar, por exemplo, tem muita gente comparando o Brasil com a Itália, por exemplo, em relação à densidade demográfica. O Brasil, em relação à densidade demográfica, é o seguinte, só para lembrar, a densidade demográfica é a relação da população em relação com o território. Então, população do Brasil, 210 milhões de habitantes. Território brasileiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente fizer uma divisão, aí a gente tem 22 pessoas por área. Se eu for comparar esse número, por exemplo, com a Itália ela tem uma densidade demográfica muito maior, então ela tem 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente pode falar assim, na Itália está pior a situação porque tem muito mais gente numa única área. Só que depende. Vamos pensar o seguinte, esse território enorme que a gente está no Brasil, a população que vive em mais de 5.570 municípios, ela está restrita basicamente a poucas cidades. Um grande número, pensando assim. Vamos pensar, nós temos 5.570 municípios no país. População que tem mais de 1 milhão de habitantes, é basicamente 17 municípios. Você está falando que o áudio está ótimo. Obrigado, gente. Eu tirei o fone e eu deixei no mudo aqui. Quando o Fernando falar, você faz uma sinalização aí que eu aumento de novo, tá, Fê? Tá me ouvindo, né, Fê? Só gesticula. Beleza, perfeito. Então, gente, se a gente for... Oi? Tirei o fone. Tá, perfeito. Então, gente, vamos pensar o seguinte, se a gente pegar a população de São Paulo, município de São Paulo, que é 12 milhões de pessoas, né? A população do município de São Paulo, ela é maior que Cuba, né? Ela é maior que Singapura, ela é, se não me engano, maior que Nicarágua também, então, ou seja, uma população enorme, gigantesca, numa área de 1.500 quilômetros quadrados. A gente tem aí uma densidade demográfica de 8 mil pessoas. Então, gente, a questão não é só a questão desse número, dessa estatística. Essa população, muitas vezes, ela se concentra em áreas muito restritas. Então, assim, no Brasil como um todo, a gente tem mais de 6 mil favelas. Mais de 6 mil. Você tem, entre as maiores favelas do país, a favela da Rocinha, que tem 70 mil pessoas. Dependendo dos dados, entre 70 e 100 mil pessoas. Então, ou seja, é um mundo, é uma cidade. Gente, se a favela da Rocinha fosse uma cidade, ela seria uma cidade mais populosa do que 5.100 municípios. Tem município no Brasil que tem 700 pessoas.
Então, assim, eu estou falando esses valores porque vamos pensar o cotidiano. Provavelmente muitos de vocês que estão nos ouvindo agora já passaram, ou alguns vivem em áreas de favelas, de comunidades, então tem todos os casos. Vamos pensar a situação de saneamento, vamos pensar a situação de áreas de lazer, a condição das habitações. Gente, para algumas pessoas que vivem em favela, você falar que vai lavar a mão é uma piada, né? Eu estou até tendo um estudo interessante, está falando sobre tuberculose, que é um problema muito sério no Brasil. O Brasil é um país campeão de casos de tuberculose no mundo. Se você for ver a taxa de tuberculose no Brasil é 34 pessoas por 1.000. Se eu pegar só a favela da Rocinha, eu tenho 370 pessoas por 100 mil. Desculpa, eu falei 1.000, mas é 100 mil. Então, ou seja, os valores da Rocinha em termos de tuberculose, pneumonia, problemas relacionados à fome, são muito maiores do que encontrados no Brasil, né? Então, só no caso da tuberculose, para ficar só nesse exemplo, é 10 vezes maior. Então, assim, a gente sabe que o coronavírus, ele acaba atingindo não só o grupo de risco, que é pessoas acima de 60 anos, que também é outra balela, que a gente fala, é pouquinha gente, mas calma lá, a gente já vai chegar lá. Mas se a gente pegar só os casos, as pessoas que também têm alguma, geralmente alguma doença, né, elas acabam ficando vulneráveis. Gente, a fome é um problema que abaixa a imunidade também. Por isso que muitos países africanos, eles estão se fechando todos, né? A Angola, Moçambique, a África do Sul, gente, ele está se fechando por causa desse medo, porque ainda, infelizmente, a África tem casos enormes de AIDS. E a África do Sul não é uma exceção. Casos de fome. Então, o medo em muitos países, se o coronavírus entrar, ele vai se espalhar de uma maneira, assim, absurda. Por isso que por isso que a gente tem poucos casos na África, né? Mas é claro, a gente tem que relativizar esse número, que tem caso que é subnotificado. Mesmo na Itália, gente, é uma coisa absurda, porque até está vendo também algumas matérias que falam o seguinte, alguns pesquisadores, eles comentam que provavelmente os casos de pessoas que pegaram coronavírus são 4 vezes maior aos divulgados, 4 vezes maior. Débora, mas eu não falei que era vírus, o tuberculose. A tuberculose é uma bactéria, só que eu estou comentando que ela baixa a imunidade. Eu não sei se eu falei que era vírus, gente. Começa a falar também. Mas enfim. O que acontece? No caso da Itália, como eu estava comentando, é 4 vezes maior. Mas assim, por que não estão divulgando? Teoria da conspiração? Não. É porque, muitas vezes, a condição dos hospitais, a infraestrutura, gente, fazer teste na população inteira é muito caro, é muito difícil, é muito custoso. Então, assim, esses números reais a gente só vai saber mesmo depois quando a gente relacionar, que é isso que esse estudo faz. A taxa de mortalidade dos anos anteriores, certo? Então, você faz a média dos anos anteriores, você vai ver a quantidade de mortos esse ano, aí você pega coronavírus, ou quantidade de mortos, e você vai ter um agravante, um excedente. Esse excedente provavelmente pode ser de alguma doença relacionada a coronavírus, ou de alguma pessoa que não conseguiu ser atendida em algum hospital. Tá. Ai, que bom. Eu começo a falar, eu me empolgo, aí eu falo um monte de groselha também. Gente, mas só não sendo repetitivo, todo mundo está escutando o áudio tranquilo aí, né? Tá perfeito. Perfeito. Então sigamos. Ô, Fernando, quando você quiser falar, você balança a mão, tá? Esse vai ser nosso código aí, porque senão eu não consigo falar. Então, é essa situação que a gente tem em relação ao Brasil. Você tem uma condição bastante complicada em relação à infraestrutura, a relação em doenças que já existe. Gente, para a gente ter uma ideia, a gente tinha que estar orgulhoso, porque em 2016 o Brasil estava livre do sarampo. A gente já estava livre. Só que em 2019 começou a aumentar os casos. Então avançou. Aí você junta esses problemas de dengue, chikungunya, zika vírus, tuberculose. E o que acontece? Somado isso com o coronavírus, você tem um problema social enorme. Então essa é a primeira balela, gente.
É importante a gente acompanhar os dados, né? Mas é sempre importante, é sempre essencial a gente saber que os dados são sempre inferiores ao número real. Então, a gente vai ter uma condição bastante complicada. E outra contraposição que é absurda. Gente, não dá para separar a questão da saúde e economia. Eu acho que o que estão falando aí, não é questão, não quero entrar com agora, né, na discussão política, mas é no mínimo um absurdo. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar hoje. Vamos imaginar assim, dane-se o vírus, vamos voltar às atividades normais, a economia, comércio, indústria. Vamos pensar sinceramente, quem que vai confiar em consumir? Quem vai confiar em produzir se você não tem certeza que aquele produto que está produzindo vai ser consumido? Gente, se a gente voltar hoje à condição anterior, não vai ser o mundo mesmo antes de dezembro de 2019. Eu creio que não tem volta mais. Se a gente pensar meramente na questão econômica. E não dá para pensar meramente, porque essas coisas andam juntas. Isso é essencial a gente ter em mente essas questões. Então, a gente tem uma questão... Opa! Fala aí. Termina aí o raciocínio que eu falo. Ah, tá. Você vai terminar, você fala. Então, assim, não dá para a gente pensar em separar questões econômico-políticas sociais de um lado e, por outro lado, a questão da economia. Isso é, no mínimo, um absurdo. Aí vocês poderiam questionar, e com muita razão, pô, mas como é que faz com pessoas que são ambulantes? Vamos pensar assim, de novo, falando alguns dados só para a gente pensar. Se a gente pensar a população ocupada em alguma atividade econômica no Brasil hoje, a metade é informal. A metade não tem carteira assinada, a metade não tem um CNPJ, né, como pessoa, ela ser uma pessoa jurídica ou um PJ, não. Elas estão em atividades informais. O que essas pessoas fazem? Gente, aí quem deveria entrar com uma... Aí que a política é importante. Não é só a saúde vai resolver... Quem vai resolver esse problema do coronavírus é a saúde. São os médicos, são os cientistas. Mas quem que vai resolver o caos social, quem vai tentar minimizar, são políticas públicas. Então, assim, é essencial que o governo faça alguma coisa, porque, gente, aí é uma piada você pensar o governo federal, ele fazer um cadastro via celular, via aplicativo. Isso é muito pouco. De novo, pensando nas favelas, vamos pensar em muitas casas de pessoas que são idosas, que estão sozinhas, em condições ruins. Tem que fazer muito mais do que isso. A gente tem forças armadas no Brasil. Vou falar uma coisa polêmica. Gente, se alguma intervenção militar funcionar, é a intervenção que o exército tem que fazer no meio da sociedade para ajudar a população em termos de requisitos básicos, de higiene, de alimentos. Então não dá para esperar que uma pessoa vá para o aplicativo com smartphone conseguir. Muita gente que precisa desse dinheiro não vai conseguir, né? E só outra coisa para fechar, Fê, tem muita gente que fala o seguinte, só os idosos, pessoas acima de 60 anos vão ser infectados. Vamos fingir que isso é verdade. Vamos fingir. Se a gente pensar pessoas acima de 60 anos, pelos dados do IBGE, nós temos aí quase 25 milhões de pessoas. Se a metade dessas pessoas morrerem, a gente está disposto a abrir mão que essas pessoas morram para que a economia não pare? É uma coisa para a gente pensar. Agora, gente, vou falar sem o fone, vamos ver se todo mundo me escuta. Você está me escutando, Alessandro? Bem? Agora sim. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí? Marina, você está me escutando, Marina? Pois bem, tem uma coisa que acho que a gente pode também levar, talvez até o tema, né, Boa, Marina. A ideia de pandemia. O que é uma pandemia? Pandemia, pelo conceito que a gente até explorou na semana passada, é uma ação relacionada com alguma doença de nível global. Ela não é nem regional, ela não é nem regional nem local, né? Nem regional. Então, quando a gente está falando de pandemia, é uma pandemia que atinge todas as partes do globo terrestre e mais interessante, todas as partes do globo terrestre
praticamente todas as nações vão ser atingidas por isso. E a gente está falando uma coisa que o Alessandro novamente sempre pediu para... O Alessandro pediu para a gente nunca deixar em mente. É a questão... Nunca deixar em mente também que pensar como é que estava antes a nossa economia, a nossa política, em termos globais e também em termos nacionais e regionais, mas em termos globais. Eu já tinha falado para vocês que a gente já estava passando por uma crise econômica, né? Uns vão dizer que a crise do neoliberalismo, ou a crise do capital neoliberal. Estamos ainda em debate, de fato está acontecendo. Mas a gente vive um contexto global, um contexto de globalização, onde as informações, tudo é conectado, onde o capital gira numa rede conectada, e as informações, a cultura e tudo mais nesse sentido. Não é preciso pensar isso também com um vírus que contamina com muita facilidade, contamina as pessoas com muita facilidade também. Eu estava vendo aqui alguns noticiários de como ele foi se propagando. Quando começou a aparecer os primeiros casos na China, principalmente na China, houve duas preocupações. A primeira, olha, está pegando numa das segundas maiores economias do mundo. E o próprio presidente Donald Trump dizia, e também outras figuras aqui da parte, vamos dizer assim, a parte ocidental do globo, eles diziam assim, uma epidemia que está acontecendo só do lado de lá. Tipo, lá eles resolvam. Não vai atingir o planeta, minimizando esse poder de contaminação, mas ao mesmo tempo preocupado com o que pode acontecer com a economia deste país. Aí ela começou a se espalhar pela Coreia do Sul, foi para o Irã. Quando chegou na Itália, é que a preocupação ficou, vamos dizer assim, os termos que eles usam aqui, uma preocupação nervosa mesmo, né? O sistema financeiro começou a balançar, que aí atingindo um país aí da Europa Ocidental. E agora a gente vemos você mencionou na primeira parte também, como que isso já chegou nos Estados Unidos. Você mesmo falou antes da gente conversar, Alessandro, já é noticiado 2.000 pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos. Estamos falando de outra economia também. E ao mesmo tempo estamos falando de economias de países que pouco investem na saúde pública, incluindo aí Estados Unidos. Lá, através dessa ideia do pensamento liberal, lá cada um que se vira paga aí pelo seu plano de saúde, ou tem uma saúde aí. Lá tem um sistema, mas ele é muito, podemos dizer, precarizado, vamos dizer essas palavras assim. Não é um sistema único integrado como o nosso, e ele tem várias falhas, o sistema único de saúde dos Estados Unidos, assim como vários outros países. Assim. Eu gostaria de pensar junto com você, Alessandro, essa questão mesmo, até passando para outro ponto, esta questão, quem é que ganha ou que perde com esse coronavírus aí, nesse sistema econômico mesmo? Eu acho que as perguntas que as pessoas estão sempre fazendo aí, e a China? Os Estados Unidos, e a Europa, e o Brasil? Quem que perde no sistema, inclusive político e econômico? E se vocês também quiserem comentar aí embaixo, galera, fica à vontade. Só também, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem fazer comentários, façam aí embaixo, que eu estou anotando aqui. E no final a gente vai tentar fechar aí o debate. Eu quero sempre salientar que nós não temos respostas prontas para tudo nesse exato momento. Quem faz sociologia, quem faz geografia, quem faz história, não faz futurologia. Quem faz futurologia é o Olavo lá. Existe futurologia. Tá provocador, hein? Podemos pensar uma pergunta que um rapaz fez lá atrás, através de várias coisas que já aconteceram ao longo da nossa história, e relacioná-la e refletir, como o caso da gripe espanhola, que eu mencionei na semana passada, que a gente discutiu também, e o que aconteceu quando se passou a gripe espanhola. Alessandro, nosso tempo vai terminar agora, nossa live. Quando o tempo terminar, a gente volta daqui a 1 minuto, que está terminando o tempo de 1 hora da live. Beleza? Isso. 20 minutinhos, tá? Então volta daqui a 1 minutinho, terminando aí. Se quiser já saindo aí,